dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Bom dia também para você que está nos acompanhando pelos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segundona, e a segundona que eu vou terminar o assunto de sexta-feira, mas tem outros assuntos e temas novos para a gente comentar com vocês hoje. Então, para não perder tempo, para dar tempo de passar por toda a nossa pauta, já vamos começar aqui com os destaques do nosso site, os destaques que a gente separou para comentar aqui no programa. O primeiro deles é o nosso velho conhecido fechamento, que saiu no nosso portal aqui a matéria: Ibovespa fecha pela segunda semana seguida no vermelho e dólar a R$ 4,99. Vou explicar o que levou o Ibovespa para essa segunda semana negativa, mas também para a gente entender se mudou alguma coisa de quinta para sexta. O movimento tem sido praticamente o mesmo ali durante os dias, né? O cenário geopolítico tem ganhado um peso muito grande e deixado todo o resto no pano de fundo. Vou contar para vocês se mudou alguma coisa em relação à quinta e sexta-feira. Mas não para por aí, a gente vai continuar um assunto só para colocar uma pedra e terminar a explicação. Era uma explicação extensa e não deu para concluir na sexta-feira. Então hoje a gente termina a matéria do famoso véi da van, como é conhecido, o Luciano Hang, que acabou pedindo uma resposta em relação a alguns pontos ali, tentou abrir um debate em relação a alguns temas econômicos. E hoje a gente termina com chave de ouro esse assunto. Já explicamos bastante sobre carga tributária na sexta. Hoje a gente entra em outros aspectos importantes, principalmente para quem prega Estado mínimo para os outros, mas tenta buscar um protecionismo para si próprio. Então a gente vai entender aí os empréstimos do BNDES, as sonegações e tudo mais, mas isso é daqui a pouquinho, então fica com a gente para entender esse assunto. Na sequência vem uma notícia não tão boa, porque a gente tem os novos dados de endividamento e taxas de juros pelas modalidades de pessoa física, e o endividamento bateu recorde, já compromete praticamente 30% da renda com dívidas em fevereiro. Então, as dívidas já vêm comprometendo a renda das famílias, isso sem crédito imobiliário, porque se a gente considerar o crédito imobiliário, que acaba tendo até um valor mais alto, isso sobe para quase 50% da renda das famílias. Então vamos falar sobre endividamento daqui a pouquinho e taxas de juros. Quanto custa, na média, cada modalidade de crédito para você que está aí em casa, segundo o Banco Central. E para fechar aqui o assunto, a gente vai comentar também as tentativas do governo, aqui via Ministério do Trabalho, em tentar conter as taxas do consignado. Como a gente vai ver daqui a pouco, não vou dar spoiler, as taxas do consignado, apesar de ter a consignação em folha, apesar dessa segurança, na média elas estão altas. Então a gente ainda tem que pensar que tem taxas acima da média. E o governo, que está com uma preocupação bastante grande em relação ao endividamento, vai tentar buscar uma forma para criar uma regra, na verdade, para coibir os juros altos no consignado. E deve ter ainda um novo desenrola vindo por aí, mas aí a gente comenta daqui a pouquinho com vocês, porque ainda tem o relatório Focus. Saiu o Focus hoje, velho conhecido nosso de segunda-feira, e o mercado mais uma vez elevou as projeções de inflação para 2026 e 2027. 28 a gente normalmente nem comenta aqui porque está muito longe, mas segundo o relatório Focus, os 3 anos tiveram as projeções de inflação revisadas e a gente vai explicar para vocês o porquê. Então, antes de passar por todos esses assuntos, é assunto pra caramba, já vamos passar pela nossa agenda para entender se tem algum dado importante, o que sai, o que não sai, se alguém fala hoje. E diferente de sexta-feira, hoje tem vários dados de Brasil na agenda. Então, se eles faltaram na quinta e na sexta, hoje eles voltam a aparecer com um pouquinho mais de frequência aqui. Às 3 horas da manhã na Alemanha saiu o índice de confiança do consumidor de maio. Já às 5 horas o Brasil aparece pela primeira vez na agenda com o IPC-FIP da terceira quadricemana de abril. Então aquele IPC-FIP que é uma medição da FIP para o índice de preços ao consumidor e a medição semanal. E aqui
a terceira semana das 4 semanas de abril. 8 horas da manhã é a vez do IPCS, que também é semanal, mas é o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor da FGV, também da terceira semana de abril. E tem às 8 horas da manhã aqui no Brasil o INCCM de abril também. Antes de sair o IGPM, saem alguns dados preliminares ali, depois é divulgado o IGPM. O INCC faz parte do IGPM e de outros dados de inflação que são consolidados pela FGV. Então essa medição saiu às 8 horas da manhã e também às 8 horas da manhã, medido também pela FGV, tem a sondagem da construção do mês de abril. Mas não para por aí, tem mais um pouquinho de agenda no radar. 8h25 saiu o nosso velho conhecido relatório Focus e às 8h30 saiu as estatísticas monetárias e de crédito, que é justamente esse relatório que a gente vai explorar com vocês, junto ao relatório Focus, mas esse dado do Banco Central que mostra como está o endividamento, como estão as taxas de juros, quais modalidades são as mais caras para as pessoas físicas. Então a gente vai comentar os principais aspectos dessas estatísticas. Às 15 horas, já no fim da tarde, tem a balança comercial semanal e na China tem reunião do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional acontecendo ao longo do dia. Então, um dia, mais uma vez aqui, eu falaria, que a gente está com a agenda mais esvaziada em relação a condutor. Tem dados importantes sim, principalmente os dados de crédito que mostram esse raio-x do endividamento das pessoas e não só isso, tem endividamento também das empresas, mas não só isso, como as taxas de juros são praticadas aqui no Brasil, mas esse não é um dado que normalmente mexe com o mercado, mexe com o nosso bolso, mas não mexe com o mercado financeiro. Então, em termos de condutores, do que pode conduzir, o que pode ali tomar a frente do dia, a gente não tem indicadores que devem ganhar relevância nessa segunda-feira, assim como eu falei na semana passada. O cenário geopolítico deve continuar ditando o ritmo aqui no Brasil e, de certa forma, lá fora. Mas na sexta-feira, já entrando no nosso fechamento, que trouxe a segunda semana negativa para o Ibovespa, já entrando nesse assunto e nesse aspecto aqui, na sexta-feira, alguns dados lá fora conseguiram ganhar um pouquinho de protagonismo, mas dados específicos de empresas, principalmente de tecnologia, e aqui no Brasil, algumas mudanças societárias, alguns resultados que foram divulgados de algumas empresas conseguiram ganhar algum espaço. Mas, no geral, mais uma vez o dia foi conduzido e levado e o ritmo foi ditado pelo cenário geopolítico. A gente começa o dia com um pessimismo maior, tem uma certa fresta de otimismo durante o dia. Então, durante o dia, você tem um pequeno respiro ali de uma possível negociação, então isso volta para o radar. Negociação aqui em relação ao conflito, à guerra que acontece no Irã, envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Essa novela continua acontecendo e parece que está longe de terminar, mas apareceu ali essa possibilidade de negociação. E só essa possibilidade de negociação já trouxe um certo alívio no meio do dia, mas não foi suficiente para melhorar o humor. Então a nossa bolsa, ela termina o dia no negativo e Nova York com algumas empresas conseguindo segurar um pouquinho ali o humor. Então já vamos colocar o fechamento aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque o Ibovespa caiu 0,33 e aqui é importante que a gente volta para aquele patamar próximo dos 190 mil pontos, cada vez mais se distanciando daquele recorde que a gente quase chegou nos 200 mil pontos, Chegou ali, ficou nos 199 mil e agora a gente afasta cada vez mais desse recorde, chegando aí aos 190 mil pontos, algo que não era visto desde o começo do mês. Então a gente continua acumulando algumas quedas, justamente com esse tom do pessimismo aparecendo aqui na nossa bolsa, em um momento que a gente tem muita incerteza e que o apetite pelo risco fica diminuído. 4,99 foi o patamar do dólar na sexta também, queda de 0,10. Então, apesar de ter tido queda na bolsa, o dólar não se fortaleceu. Isso porque teve esse pequeno respiro, como eu falei, essa janelinha de otimismo. Isso fez com que o dólar ficasse ali praticamente andando de lado, não foi uma queda expressiva também,
mas foi um dia de petróleo muito volátil também. A gente tem uma alta do petróleo, depois ele arrefece um pouco com essa possibilidade de negociação. Isso também tirou o fôlego da Petrobras, que vinha sustentando o nosso índice, carregando nas costas vários dias. Então foi um dia um pouco mais atípico em relação à Bolsa e dólar. O S&P 500 e a Nasdaq fecham no positivo e, como falei aqui, lá ainda você tem alguns dados específicos de setores levando esse otimismo para cima, levando, na verdade, esses índices para cima e contagiando com o otimismo, mas não é um otimismo que chega aqui, porque não foi algo generalizado. Foram notícias ali mais pontuais de setores e empresas nova-iorquinas, estadunidenses, e que acabaram fazendo com que os índices, aí sim, nova-iorquinos, ficassem no positivo. Então não foi algo em bloco, ou não foi algo mais abrangente e amplo, que pudesse chegar aqui e trazer esses ventos positivos. Aqui o pessimismo acabou tomando conta e essa negociação, não negociação, esse vai e vem em relação às discussões envolvendo o Irã, um possível prolongamento do cessar-fogo ou não, se vai negociar, se não vai, tudo isso acaba mexendo com os humores e na incerteza ninguém quer tomar risco. E o mercado emergente, por ter mais risco, por oferecer mais risco, acaba sofrendo um pouco mais com essa situação. E isso a gente já vem repetindo aqui e foi um movimento que a gente viu acontecer na sexta-feira também. E aí a semana não conseguiu fôlego para terminar no positivo e a gente tem mais uma semana negativa aqui no nosso Ibovespa. No ano ainda tem fôlego para ganho, para alta, mas a semana terminou mal aqui no Brasilzão, na nossa bolsa. Vou terminar agora um assunto com vocês, porque eu não gosto de ficar devendo para ninguém. Eu falei, bom, não quero pagar juros dos 400% do rotativo com vocês, então a gente vai terminar essa história. Faltaram 2 pontos importantes que eu não consegui falar na sexta-feira e hoje eu passo aqui com vocês sobre o finzinho, porque Luciano Hang, ele falou ali sobre a gente ter a maior carga tributária do mundo, pagar mais impostos do que qualquer outro lugar no mundo, e a gente já mostrou que isso não é verdade. Tem vários países que a carga tributária é maior do que a do Brasil. E aí muita gente apareceu ali nos comentários, acho que surgiu uma dúvida geral, falando, mas não se deve comparar o Brasil com nenhum desses países, principalmente da OCDE. O que eu quis mostrar ali não é uma comparação em nenhum aspecto. O que eu quis mostrar ali é que o Luciano Hang falou, a gente tem o maior imposto do mundo. E eu mostrei que não, existem cargas tributárias muito maiores do que a do Brasil, e a do Brasil, inclusive, fica numa média global. Inclusive, numa média, se a gente considerasse só os países da OCDE, que eu nem acho a melhor métrica, mas na média global também, a gente também não sai da média. A gente não é algo fora da curva. Então, esse ponto eu quis esclarecer. E o que eu falei aqui, e nisso sim a gente poderia comparar, e a gente está atrasado, algo que a gente fica muito para trás, é na justiça tributária. Porque o Brasil, diferente de outros países, inclusive os que a gente falou, tem uma carga tributária muito pautada no consumo e não na renda e patrimônio. Isso faz com que o imposto aqui seja muito regressivo, que penalize mais as menores rendas e privilegie mais as maiores rendas. Essa regressividade do imposto, ela é muito prejudicial e ela traz justamente essa sensação de que a gente paga muito imposto. Por que a gente paga muito imposto? Por que a gente sente isso? Porque a gente trabalha, a gente consome praticamente tudo que a gente ganha e os impostos sobre consumo pesam muito na nossa renda. Então, proporcionalmente, um trabalhador paga mais imposto do que uma pessoa super rica, uma pessoa rica no Brasil. Ainda que a gente tenha aquela cobrança do imposto de renda, e eu vou falar daqui a pouquinho disso, da isenção do imposto de renda até 5 mil, com a cobrança de até 10% para quem ganha ali a partir de 600 mil reais por ano, isso é um começo, é um primeiro degrau, é um respiro para caminhar em relação a alguma mudança na justiça tributária. Mas a gente tem anos aí de uma Constituição, pelo menos 37 anos quase, de uma Constituição que coloca que o imposto deveria ser, na verdade 37 anos já, quase 38, que o imposto deveria ser progressivo e no Brasil ele ainda é regressivo e qualquer tentativa de mudança disso traz uma chiadeira geral, porque quem está lá no andar de cima não quer contribuir com o imposto.
Mas vamos voltar aqui. Isso aqui foi só para esclarecer essas dúvidas que eu vi que apareceram recorrentemente ali no nosso vídeo. Então, dado isso, eu vou continuar aqui, porque acho que tem 2 pontos ainda que são importantes da gente falar e que ficaram de fora, porque acabou o tempo na sexta-feira. Eu não ia invadir mais o rolê, já invadi lá para levar o pãozinho para a Sarazara, um beijo para a Sarazara. Não ia invadir o tempo deles, né? Então, vamos aqui terminar esse assunto agora para botar uma pedra nisso aí e deixar no passado. Porque o Luciano Hang, ele puxa um assunto sobre o Estado, principalmente de um Estado inchado, um Estado gordo, um Estado ineficiente. Eu acho importante a gente falar de papel do Estado, inclusive eu estudo o papel do Estado em vários outros países. Essa foi o meu objeto de estudo na economia, inclusive Ásia, como o papel do Estado foi determinante para aqueles países se desenvolverem. E aqui no Brasil, a gente vê, né, uma crítica muito grande ao Estado, como se o Estado fosse, né, um vilão ali. Sempre liberais pedindo Estado mínimo, mas quando é em benefício próprio, você vê que a coisa muda de figura. E a Havan, por exemplo, cresceu contraindo 55 empréstimos do BNDES entre 1993 e 2014. E aqui é dinheiro de um banco estatal. A gente está falando de empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento aqui, né? Então, é dinheiro do Estado, é dinheiro de um banco estatal e não só isso. A matriz da Havan fica em Santa Catarina, que tem o TTD, que é um regime que baixa o ICMS efetivo sobre as importações, para algo ali entre 0,6% e 2,6%, contra 17% de alíquota cheia. Então ele também tem benefícios tributários por ter a sede em Santa Catarina. Então já pegou dinheiro do BNDES, já tem benefício tributário por estar lá em Santa Catarina. Isso sem colocar, por exemplo, que ele teve concessão de terrenos em Rondônia e incentivos da Prefeitura de São Bernardo para levar para lá também as suas lojas. Então parece que essa história já não precisa do Estado, o Estado é ineficiente, o Estado é inchado, o Estado é gordo, como ele mesmo fala, só vale para os outros, porque quando é para benefício e privilégio da empresa dele, aí tudo bem. Aí o papel do Estado pode acontecer e tem uma outra coisa, né, e tem a outra história, né, a narrativa muda. Outra coisa que eu acho que é interessante da gente falar, um outro ponto que não deu para falar na sexta-feira, é em relação ao calendário, porque o Luciano Hang aproveitou o feriado de Tiradentes para criticar os impostos e criticar esse papel do Estado e tudo mais, falando que a gente paga muito imposto, que tem ali aqui o print da resposta dele, vou deixar na tela para vocês acompanharem aqui comigo. Então ele fala que a gente paga muito imposto, que precisa de uma redução, que Tiradentes morreu por muito menos, e aí ele usa o calendário, usa o feriado para criticar os impostos, mas ele esqueceu de combinar com o resto do calendário, porque em janeiro desse ano entrou em vigor a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, aqui no Brasil, a gente teve essa mudança logo no começo do ano, que foi a reforma do imposto de renda sancionada pelo Lula em novembro. 16 milhões de brasileiros que ganham até R$5.000 por mês passaram a ser isentos de imposto de renda. E para compensar essa isenção, o governo passou a cobrar até 10%, porque não começa nessa alíquota, essa alíquota é a máxima, de 141,4 mil brasileiros contribuintes, que representam 0,006% da população do país. Então a gente está falando de uma isenção que beneficiou 16 milhões de brasileiros, cobrando um pouco mais de imposto de 0,06% da população, 141 mil pessoas ali que passam a pagar imposto porque ganham mais de R$50.000 por mês ou R$600.000 por ano, que até então, antes dessa mudança, pagavam 2,57%, 2,54% da média em alíquota efetiva. Está longe de ser o ideal, mas já é alguma mudança, alguma atualização também de uma estrutura de cobrança, principalmente das pessoas físicas de menor renda, que estava muito desatualizada. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Luciano Hang. Eu vou deixar aqui em aberto, porque se a luta dele era por menos imposto para o brasileiro,
se ele quer, ele fez todo esse alarde em abril, porque em nenhum momento ele fez um vídeo em janeiro comemorando essa isenção para 16 milhões de pessoas, 16 milhões de trabalhadores. Porque o post sobre imposto alto saiu agora em abril, em vez de dezembro, para celebrar a redução de IR, a maior redução de IR para os trabalhadores dos últimos anos. Aí o silêncio, né, reinou. Não teve vídeo, não teve post, não teve nada. Então também me parece um pouco contraditório. Claro que mesmo com essa mudança, a distorção continua. Eu já falei isso aqui, né? O super rico foi colocado na conta, mas ainda continua pagando pouco proporcionalmente. E o trabalhador, em proporção da renda, vou tomar só uma aguinha aqui, em proporção da renda, acaba pagando mais imposto, inclusive, do que super ricos e outros empresários aqui do Brasil. E outro ponto que eu queria falar aqui é que provavelmente, o Luciano Hang já falou isso em outras entrevistas, ele vai falar que ele paga 5 bilhões de imposto por ano, que é uma carga tributária alta e tudo mais. Mas a gente precisa ser justo com essa conta, porque a maior parte desses 5 bilhões são impostos sobre consumo, né? Então a gente está falando de ICMS, de PIS, de COFINS, tributos que incidem sobre o consumo. E economicamente, quem carrega o peso desse imposto é o consumidor final. Então, no final das contas, né, mais uma vez aqui, é a conta chegando para quem compra, né, e não para ele. Né? No final, quem arca com isso é o cliente, é o consumidor. E aí, tem vários estudos que mostram isso. Não preciso trazer aqui, mas vou citar algumas instituições que têm estudos nessa, para quem até tiver curiosidade nesse sentido, IPEA, GV, a própria FIP. Então a Havan é quem recolhe o imposto e repassa para o Estado. Mas o imposto pesa diretamente no caixa da empresa, aquele imposto que ele realmente paga, que é a contribuição previdenciária patronal, aquela que incide sobre a folha de pagamento, é justamente o imposto que ele foi condenado por sonegar. Não uma, mas 2 vezes. Em 2003, eu até separei aqui isso para não esquecer, em 2003, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação criminal por sonegação de 10 milhões e 400 mil reais em contribuições previdenciárias. Esquema de folha dupla, como eu achei aqui em alguns levantamentos, que é uma declaração com salário fictício, e outra com o pagamento real por fora. E aí, isso aconteceu na matriz de Brusque, na matriz de Brusque, e ele paga até hoje as prestações desse acordo. Em outubro de 2019, eu também anotei aqui, o CARF, o Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais, manteve nova atuação da Havan por sonegação de contribuição previdenciária. O mesmo que ele tinha sido julgado e condenado ali anteriormente, ele foi investigado de novo por sonegação de contribuição previdenciária, agora sobre os anos de 2019 e 2010. Então, eu queria terminar aqui com 3 perguntas, para fechar o assunto e acabar o programa, e amanhã eu trago os juros para vocês. Primeiro, por que, né, o imposto, ele postou sobre imposto em abril, 5 meses depois da maior redução de IR para o trabalhador das últimas décadas, e não comemorou nada, não falou nada em janeiro? Aqui são perguntas retóricas, porque no final a gente sabe a resposta disso. Por que ele fala que defende menos Estado, faz campanha pessoal gravando vídeo, ligando para senador, mas ao mesmo tempo, né, liga para senador para pedir aprovação de taxa de blusinha em 2024, e isso tem muito a ver com o que a gente estava falando ali, né, na matéria original, que foi a que ele respondeu, que paga-se muito imposto, mas ao mesmo tempo ele fez lobby para taxa de blusinha aqui para favorecer os negócios dele. E a terceira é como é que um empresário condenado 2 vezes por sonegação de tributação previdenciária se apresenta como vítima do sistema tributário brasileiro. E aí, eu queria só trazer algumas reflexões, né, porque ele foi condenado por sonegação, recebeu dinheiro do BNDES, usa incentivo fiscal do Estado, lobiou pelo aumento do imposto de importação quando lhe convinha, mas ele falou que a luta é por menos imposto para o brasileiro. E aí eu acho que a pergunta que fica é: que brasileiro é esse?
né? Porque brasileiro é esse que ele está lutando pela diminuição do imposto? Ou será que quando é conveniente ele quer lutar pelo aumento do imposto para privilegiar e beneficiar uma empresa dele? Porque isso beneficia os negócios dele. E aí brasileiro, ele está falando de brasileiros como ele, eu acredito, né? Que empresários, e aí esse discurso de menos Estado fica só realmente no discurso. Porque quando é para usar em benefício próprio, aí quanto mais Estado, melhor, né? Quanto mais incentivo, quanto mais subsídio, quanto mais empréstimo de banco nacional, estatal, tudo vale, mas gosta de chegar ali na frente das câmeras e nas redes sociais para falar o contrário. Então me parece muito contraditório e fico aberta aqui a debate novamente. Então agora eu termino esse assunto, mas eu quero fazer um convite para vocês assistirem uma aula que vem por aí, uma nova aula de Jamil Chad. E será que existe algo fora da ordem da nova ordem mundial? Não sei, vamos descobrir com o Jamil Chad, porque vem a nova ordem mundial, uma aula inédita aqui do ICL, uma aula que vai falar sobre todos esses aspectos em relação à geopolítica que a gente vem enfrentando, ao que vem acontecendo na Venezuela, em Cuba, agora no Irã. Então, o que será que está acontecendo? Quais são as peças desse tabuleiro de xadrez geopolítico? Jamil Chad vai ensinar tudo para a gente na aula que estreia quando? Vamos colocar aqui para o pessoal de casa também, porque, se não me engano, ela vem aí em abril ainda, né? Vamos colocar aqui rapidinho, gente. É 6 de maio, terça-feira. Eu falei abril, mas eu que fiz fake news aí, porque abril já está acabando, né, gente? Essa semana abril já acaba. 5 de maio, terça-feira, às 8 horas. Porque os Estados Unidos atacam o mundo e o que o Brasil tem a ver com isso? Será que isso chega na gente em algum momento? Então, é isso que vocês vão descobrir com o Jamil Chad e Eduardo Moreira no dia 5 aqui, corrigindo, de maio às 8 horas. Quer participar dessa aula? É só entrar em iclmercado.com.br. Agora vou arrastar para os nossos vizinhos de cima, porque o William De Luca e Guga Noblar, sem interrupções hoje, vão estar com vocês no rolê. E eu volto amanhã para falar de juros, o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Estou aqui na sede da ONU em Genebra, um local que eu percorro há mais de 20 anos. Eu posso dizer, sou testemunha de decisões que redesenham fronteiras, que denunciam violações de direitos humanos, que mudam o destino de populações inteiras. Mas eu preciso ser honesto com vocês. O que está acontecendo neste momento é extremamente grave e é urgente. Os Estados Unidos estão redesenhando a geopolítica do planeta. Nós estamos vendo no Irã, na Venezuela, em Cuba e em tantos outros lugares no mundo. E a verdade é que o Brasil também está no centro desse tabuleiro. A questão é que quando nós lemos as notícias, nem sempre fica claro o que está por trás de uma decisão. E por isso, eu preparei uma aula gratuita e quero te mostrar o que eu enxergo aqui de dentro, o que está em jogo nessa nova ordem mundial e como isso já está afetando a vida de cada um de nós brasileiros.